Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar a minha API de blog educacional. Bom, então a ideia desse projeto é permitir que os usuários criem publicações, como avisos, materiais ou conteúdos de aula, e que essas postagens elas possam ser consultadas pelos estudantes. Eu desenvolvi essa API utilizando o Node.js, TypeScript e um banco de dados PostgreSQL. E também algumas práticas que ajudam a deixar o projeto mais organizado, como testes, Docker e integração contínua. Eu vou mostrar agora rapidamente como ela foi estruturada e depois fazer uma demonstração dos endpoints funcionando. Aqui eu organizei o projeto em camadas para melhor separar as responsabilidades. Por exemplo, aqui as rotas, elas recebem a requisição e direcionam para os controllers. Por exemplo, aqui o create usuário redireciona para o controller e depois disso o controller pega os dados da requisição e chama os casos de uso, que é onde fica a regra de negócio. Por exemplo, aqui a gente chama o make, create usuário use case, e esse aqui chama o create usuário use case. Depois disso, os casos de uso usam os repositórios para conversar com o banco de dados. Então, resumindo, o fluxo fica assim: rota, controller, caso de uso, repositório e o banco PostgreSQL. Essa separação, ela facilita bastante a manutenção e também os testes, porque a regra de negócio não fica misturada com o código de acesso ao banco de dados. Sobre o banco de dados, eu tenho principalmente essas duas tabelas. Eu criei um banco de dados no Supabase e tem essas duas tabelas, usuário e publicação. O usuário, ele pode ser tanto um estudante quanto um professor. Ele varia conforme o tipo. E as publicações, elas ficam vinculadas a um usuário, que seria, por exemplo, um professor, né? Um professor, ele faz uma publicação e fica vinculada a ele. Assim, eu consigo manter o relacionamento entre o autor e os conteúdos que ele publicou. Agora vamos começar a mexer na API, nos endpoints. Então, eu vou começar criando um usuário. Eu estou utilizando o Bruno para fazer isso. Eu vou vir aqui no criar o registro de um usuário. Eu já tenho o JSON preenchido. Eu vou fazer um send. Fiz um send, registrou o usuário com o ID4, com o e-mail, nome, CPF. Aqui a senha ela fica como secret no banco de dados, não fica visível. Agora, com o ID, a gente consegue fazer consultas específicas pelo ID ou criar uma publicação com esse ID. Então, aqui eu vou buscar um usuário pelo ID, por exemplo. Vamos buscar pelo ID 4. Fiz um send, já achou o nosso usuário. Aqui em buscar todos os usuários, tem que achar esse nosso usuário. Achou o usuário, beleza. Agora, a gente pode fazer a criação de uma publicação. Aqui eu vou fazer uma busca geral de todas as publicações para ver que não existe nenhuma. Não temos nenhuma criada. Eu vou vir aqui em criar uma publicação. Já tenho um JSON criado. Eu vou botar aqui o usuário ID 4, que é o nosso novo usuário que criamos. Vou fazer um send e está aqui a publicação. O ID dela, que é um UID, o título, o conteúdo e o usuário que criou essa publicação. Aqui eu posso buscar uma publicação pelo ID da publicação. Podemos pegar o ID aqui, vir aqui no buscar pelo ID, colocar o ID, fazer um send e está aqui a publicação. Também podemos buscar todas as publicações e também podemos buscar uma publicação por uma palavra-chave. Por exemplo, aqui minha, que é o que eu tenho aqui, né? Minha primeira publicação. Então a gente vem aqui, faz um send e achou ela com o ID 4 do usuário. É essa que a gente acabou de criar. Além disso, podemos também excluir uma publicação pelo ID da publicação, atualizar uma publicação também, preenchendo o JSON aqui. A gente pode fazer a exclusão, por exemplo, daquela. Vamos excluir aqui. Está feita a exclusão. Retornou 204. Se a gente vier aqui buscar todas as publicações, não existe mais aquela publicação que a gente fez. Além da demonstração manual aqui pelo Bruno, eu também criei testes unitários para as regras principais da aplicação. Aqui a gente pode vir no terminal, executar aqui um npm run test coverage, teste,
E os testes, eles usam um repositório em memória, então eles não precisam acessar o banco de dados de verdade. Dessa forma, eles ficam mais rápido e testam diretamente a regra de negócio. Eu cobri cenários, então, como a criação, edição, exclusão e tentativa de buscar ou alterar um recurso que não existe. Então, aqui, o resultado dos testes, todos foram concluídos com sucesso. Além dos testes, para facilitar a execução em qualquer ambiente, o projeto também foi containerizado no Docker. No Dockerfile, eu separei as etapas de desenvolvimento e de produção. Assim, eu consigo ter uma imagem mais adequada para cada cenário. Aqui a gente tem o arquivo Dockerfile, o Docker Compose e o Docker Compose Dev. Se eu usar esses comandos, com esses comandos, então, eu consigo subir a aplicação em modo de desenvolvimento ou em modo de produção, sem precisar configurar tudo manualmente na máquina. Além do Docker, eu também configurei um workflow no GitHub Actions, que a cada push na branch main, o workflow ele vai executar os testes, faz o build e publica a imagem no Docker Hub. Por exemplo, aqui eu tenho o main YAML com os processos a fazer, e aqui eu consigo ver uma execução concluída com sucesso, né? Depois da publicação, a imagem ela vai ficar disponível no Docker Hub e a aplicação pode ser utilizada pelo deploy no render. Dessa forma, o processo de validar e disponibilizar uma nova versão ele fica automatizado. Aqui a gente tem o deploy no render. E essa foi a apresentação do projeto. Eu desenvolvi uma API REST para um blog educacional, com cadastro de usuários e publicações, persistência em banco de dados PostgreSQL, validações, testes unitários, Docker e automação com GitHub Actions. Obrigado por assistir.